Atenção, Brasil! Neste exato momento, uma revelação profética acabou de ser divulgada e o nome que está no centro de tudo é Jair Messias Bolsonaro. Um profeta de Deus na Nigéria recebeu uma visão devastadora sobre o futuro do Brasil. Enquanto orava intensamente numa madrugada desta semana, o Senhor abriu os céus e mostrou o que está prestes a acontecer com esta nação. E o que foi revelado vai fazer você tremer. Bolsonaro voltará ao poder, mas antes disso, o Brasil passará pelo vale da sombra da morte. Cidades serão destruídas, famílias chorarão nas ruas, a economia entrará em colapso, o governo será sacudido de forma violenta. Tudo o que parecia impossível está prestes a se cumprir diante dos nossos olhos. Esta não é uma mensagem política. Esta é uma mensagem do Deus Altíssimo para a nação brasileira. O juízo começará pela casa de Deus, mas não poupará aqueles que se levantaram contra o ungido do Senhor. Milhões de brasileiros precisam ouvir esta profecia antes que seja tarde demais. O tempo está se esgotando, os sinais estão por toda parte, a tempestade está chegando e ninguém poderá escapar do que Deus determinou sobre o Brasil. Antes de continuar, se inscreva neste canal agora, deixe seu like neste vídeo e vá até os comentários agora mesmo e escreva: "O Brasil é do Senhor". Faça isso agora para que esta mensagem alcance milhões de brasileiros que precisam ouvir a verdade. Irmãos, irmãs, meu nome é Chukwuemeka Okonkwo e sou profeta do Senhor há mais de 20 anos aqui na Nigéria. Deus tem me usado poderosamente para trazer palavra profética para nações ao redor do mundo. Tenho ministrado em mais de 40 países e visto o poder de Deus se manifestar de maneiras sobrenaturais. Mas o que aconteceu comigo nesta semana foi diferente de tudo que já experimentei. Foi a madrugada mais intensa da minha vida de oração. Eu estava no meu quarto de intercessão, orando pelo Brasil como tenho feito há meses. Algo no meu espírito tem me levado a orar intensamente por aquela nação. Eram aproximadamente 3 horas da manhã quando senti uma presença poderosa encher aquele lugar. Meu corpo começou a tremer, lágrimas desciam pelo meu rosto sem controle, e então ouvi a voz do Senhor clara como nunca antes. Ele me chamou pelo nome e disse: "Chukwuemeka, eu vou descer com minha espada sobre a nação do Brasil". Quando ouvi essas palavras, meu coração quase parou. A voz do Senhor era carregada de ira santa e ao mesmo tempo de profundo amor por aquele povo. Deus continuou falando e cada palavra penetrava na minha alma como fogo ardente. Ele disse: "A nação do Brasil tem sido idólatra. Eles têm adorado a tantos deuses, mas não me adoram mais. A corrupção tem tomado conta daquele lugar. Muito preferem a homens do que a mim, irmãos". Quando Deus disse essas palavras, eu vi em visão o Brasil inteiro. Vi as ruas, vi as cidades, vi o povo e vi também a idolatria espalhada por toda parte. Vi pessoas correndo atrás de fama, de dinheiro, de poder político. Vi líderes religiosos mais preocupados com seus impérios do que com a glória de Deus. Vi políticos adorando seus próprios ventres e suas contas bancárias no exterior. Vi um povo que um dia foi do Senhor agora correndo atrás de qualquer coisa menos do Deus verdadeiro. O Senhor continuou falando e suas palavras eram como trovões. Eu irei vir com um forte vento sobre essa nação e muitos irão perder sua vida. Muitos vão chorar. Muitas famílias serão abaladas. Eu vou mexer na economia daquele país. Vou mexer no governo daquele país. Vou mudar a presidência daquele país. Irmãos, prestem muita atenção no que vou dizer agora, porque isso é crucial. Deus não está brincando com o Brasil. Ele não está fazendo ameaças vazias. Quando o Senhor diz que vai mexer na economia, significa que dias muito difíceis estão chegando.
Quando ele diz que vai mexer no governo, significa que estruturas que pareciam inabaláveis vão cair. Quando ele diz que muitos vão perder suas vidas, não é linguagem figurada, é literal, é real, é iminente. E então veio a parte que mais me impactou na profecia. Deus disse: eu já escolhi um homem, Bolsonaro, para estar no governo. Ele voltará de novo, pois ainda preciso cumprir minhas promessas que fiz àquela nação. Quando ouvi o nome Bolsonaro, entendi que Deus tem um plano específico para aquele homem. Não importa o que os homens pensam, não importa quantos se levantam contra ele, não importa quantas acusações fazem. Deus já determinou que Jair Messias Bolsonaro voltará ao poder no Brasil. E isso não é vontade de homens, isso não é estratégia política, isso é decreto divino. O Senhor continuou: muitos se levantaram contra ele para destruir sua vida, para vê-lo derrotado, mas eu não tenho permitido e não permitirei que isso aconteça. Vou tirar fora o opositor dele e colocá-lo lá, pois eu sou o Deus que faz essas coisas. Irmãos, vocês percebem o que isso significa? Significa que todos aqueles que têm lutado contra Bolsonaro, todos aqueles que têm tramado contra ele, todos aqueles que têm usado o sistema jurídico e político para destruí-lo, estão lutando contra o próprio Deus. E ninguém luta contra Deus e vence. Absolutamente ninguém. O Senhor vai remover os opositores de Bolsonaro de uma forma que ninguém esperava. Alguns serão expostos publicamente, outros cairão em desgraça, outros simplesmente desaparecerão da cena política como se nunca tivessem existido. Mas antes que isso aconteça, Deus foi muito claro sobre o que o Brasil vai enfrentar. E aqui vem a parte mais difícil da profecia, a parte que me fez chorar por horas depois da visão. Deus disse: mas antes, a nação do Brasil vai sofrer muito. Cidades serão afetadas e destruídas, famílias lamentarão. Irei permitir que os demônios entrem nas casas de muitas pessoas para destruí-los, pois essas pessoas estão adorando a Satanás. Haverá uma angústia tão grande no Brasil. Quando Deus me mostrou isso em visão, vi cenas que me partiram o coração. Vi famílias sendo despedaçadas, vi pessoas perdendo tudo que tinham, vi lágrimas nas ruas, vi desespero em rostos, vi a economia em frangalhos, vi o desemprego aumentar de forma assustadora. Vi pessoas que antes viviam confortavelmente agora lutando para colocar comida na mesa. Vi a violência aumentar nas cidades. Vi o caos instalado em várias regiões do país. E a parte mais assustadora foi quando Deus disse que permitirá que demônios entrem nas casas de muitas pessoas. Irmãos, isso não é brincadeira. Quando uma nação se afasta de Deus, quando um povo prefere ídolos ao Criador, Deus remove sua proteção. E quando a proteção divina é removida, as forças das trevas têm liberdade para agir. Muitas famílias no Brasil vão experimentar ataques espirituais como nunca viram antes. Casamentos vão ser destruídos. Filhos vão se rebelar contra pais. Doenças estranhas vão surgir. Depressão e suicídio vão aumentar dramaticamente. E tudo isso porque o povo escolheu servir a outros deuses. Mas a profecia não termina na destruição. Deus sempre tem um plano de restauração. E aqui está a esperança para o Brasil. O Senhor disse: mas depois disso vou colocar Bolsonaro na presidência e vou mudar esse país. Haverá um grande temor do meu povo. Depois que eu colocar esse novo governo com Bolsonaro, haverá diferença no país. Irmãos, prestem atenção nesta parte. Deus não está apenas trazendo Bolsonaro de volta ao poder por causa dele. Deus está trazendo Bolsonaro de volta porque tem promessas a cumprir com o Brasil. O Senhor começou algo naquela nação e ele vai terminar. Quando Bolsonaro voltar ao governo, não será como foi antes. Será diferente, será mais poderoso, será mais ungido. Porque agora o Brasil terá passado pelo fogo do juízo e estará pronto para receber a restauração divina. Deus continuou revelando detalhes específicos. A corrupção vai cair. Vou mexer lá em Brasília. Muitas coisas vão mudar lá.
Vou desmascarar os mentirosos. Vou derrubar aqueles que se acham deuses e intocáveis. Vou desmascarar um por um. Esta é uma das partes mais poderosas da profecia. Deus vai fazer uma limpeza em Brasília como nunca se viu antes. Políticos que pareciam intocáveis vão cair. Esquemas de corrupção que estavam escondidos há décadas vão ser expostos à luz do dia. Pessoas que se achavam acima da lei vão descobrir que ninguém está acima do Deus Altíssimo. Mentiras que foram contadas durante anos vão ser desmascaradas uma por uma. O povo brasileiro vai finalmente ver quem realmente estava trabalhando pelo país e quem estava apenas enchendo os próprios bolsos. Deus me mostrou que haverá uma onda de prisões. Vi autoridades sendo levadas algemadas. Vi documentos secretos sendo revelados. Vi o povo nas ruas, não mais em protesto, mas em celebração, porque finalmente a verdade estava vindo à tona. Vi Bolsonaro sendo vindicado publicamente de todas as acusações falsas que fizeram contra ele. Vi seus opositores sendo expostos como os verdadeiros criminosos que sempre foram. E o mais impressionante foi quando Deus me disse que haverá um grande temor do povo. Isso significa que quando tudo isso acontecer, quando as pessoas virem o poder de Deus agindo de forma tão evidente, haverá um despertar espiritual no Brasil. As igrejas vão se encher novamente. As pessoas vão voltar a buscar a Deus. Haverá arrependimento genuíno, haverá quebrantamento, haverá reconhecimento de que foi Deus quem fez tudo isso e não os homens. Mas, irmãos, eu preciso ser muito claro com vocês sobre algo. Esta profecia tem duas partes. A primeira parte, o juízo, já começou. Se vocês olharem ao redor, já podem ver os sinais. A economia brasileira já está mostrando rachaduras. A instabilidade política já está aumentando. As tensões sociais já estão crescendo. Tudo isso são apenas os primeiros tremores antes do grande terremoto que vem. A segunda parte, a restauração com Bolsonaro, só virá depois que o povo brasileiro passar pelo vale da sombra da morte. Deus precisa quebrantar aquela nação primeiro. Precisa humilhar aquele povo. Precisa fazer com que eles reconheçam que sem ele não há esperança. Só então, quando o Brasil estiver de joelhos, quando não houver mais nenhuma solução humana, quando todos os recursos tiverem se esgotado, aí sim Deus levantará Bolsonaro novamente e trará a restauração prometida. Irmãos brasileiros, eu sei que esta mensagem é dura. Eu sei que muitos de vocês não queriam ouvir isso. Mas um profeta verdadeiro não fala o que as pessoas querem ouvir. Ele fala o que Deus manda falar. E Deus me mandou trazer esta palavra para vocês hoje. O Brasil está em uma encruzilhada espiritual. As decisões que vocês tomarem nos próximos meses determinarão o futuro da nação pelas próximas décadas. Eu quero falar especialmente para aqueles que são contra Bolsonaro. Vocês precisam entender que não estão lutando contra um homem. Vocês estão lutando contra o plano de Deus. E quando alguém luta contra o plano de Deus, sempre perde. Sempre. Vocês podem ter dinheiro, podem ter poder, podem ter influência na mídia, podem ter apoio internacional. Mas se Deus diz que Bolsonaro vai voltar, então Bolsonaro vai voltar. E todo o inferno não poderá impedir isso. Para aqueles que apoiam Bolsonaro, eu também tenho uma palavra. Não coloquem sua fé no homem. Coloquem sua fé em Deus. Bolsonaro é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Se ele se mantiver fiel ao chamado de Deus, será usado poderosamente. Mas se ele se desviar, Deus levantará outro. Então orem por ele. Jejuem por ele. Intercedam por ele, para que ele tenha força para cumprir o propósito divino para a sua vida e para o Brasil. E para todos os brasileiros, independente de posição política, eu digo: arrependam-se, voltem para Deus, deixem a idolatria, abandonem os ídolos de dinheiro, de fama, de poder. Busquem o rosto do Senhor enquanto ele ainda pode ser achado, porque está chegando o dia em que será tarde demais. O dia do juízo de Deus sobre o Brasil está às portas. E quando ele chegar, só estarão protegidos aqueles que estiverem debaixo da cobertura do Altíssimo.
Eu oro para que esta mensagem alcance milhões de brasileiros. Eu oro para que toque corações. Eu oro para que traga arrependimento. Porque o coração de Deus não é destruir o Brasil, mas salvá-lo. Não é trazer morte, mas vida. Não é trazer maldição, mas bênção. Mas para que a bênção venha, o pecado precisa ser tratado primeiro. A corrupção precisa ser removida. A idolatria precisa ser abandonada. Brasil, o Senhor ainda te ama. Apesar de tudo, apesar da sua rebeldia, apesar da sua idolatria, Deus ainda tem um plano maravilhoso para você. Mas esse plano só se cumprirá se você voltar para Ele de todo o coração. O tempo é agora. A hora é esta. Não espere até que seja tarde demais. Que o Espírito Santo use esta profecia para despertar a nação brasileira. Que traga convicção de pecado. Que traga arrependimento genuíno. E que prepare o caminho para o retorno de Bolsonaro ao poder e para a restauração que Deus prometeu. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Amém e amém.